estava ensinando. Eclesiastes 7:29 diz assim: achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Quem busca muitas invenções somos nós mesmos. A gente se mete em problemas, nós se metemos em contendas, nós se metemos em lugares tortuosos, porque nós erramos muito. Nós erramos demais. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7:14: bem sei que é espiritual, mas eu sou carnal, ou seja, eu sou limitado. Nós somos limitados. Deus é infinito, mas nós temos limites. Mas aqui na terra, você e eu temos que andar nesse caminho, se esforçar, buscar a presença do Espírito Santo, lutar contra o velho homem, lutar contra as coisas profanas, o mal que está aí, o mundo que está tentando seduzir muitos crentes, e nós precisamos servir o Senhor e andar neste caminho. E estudando um pouco sobre isso, lá em Mateus 5, antes de Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5:2, está escrito assim: e abrindo a boca, os ensinava. Jesus abrindo a boca, os ensinava. João 7, versículo 14, está escrito: mas no meio da festa, subiu ao templo Jesus e ensinava. Jesus estava ensinando o caminho, sempre ensinando o povo. Quem não gosta de ensino, não gosta de ser edificado na sua vida espiritual. Quem não gosta de ouvir a palavra, não é edificado, não cresce na sua vida espiritual, não é desatado, não consegue ter a vida de Deus. Não consegue, Deus. Jesus passou muito tempo ensinando. Lá em Lucas 21:37, diz assim: de dia ensinava no templo e de noite ia para os montes das oliveiras. Ele estava ensinando na sinagoga, no templo. Jesus sempre estava o quê? Ensinando o povo o caminho da verdade e da vida. E está hoje aqui também ensinando, usando a sua palavra. Muitos de nós perdemos muito tempo com coisas passageiras. Hoje tem muita coisa que distrai, celular, internet, outras coisas. E se a gente não vigiar, nós vamos ficar só gastando tempo e gastando tempo com coisas que não edificam. Por isso que tem que ser uma disciplina no ensino. A Bíblia, você não vai conseguir as Escrituras Sagradas se não tiver esta disciplina. Colocar uma disciplina espiritual. Hoje eu vou ler 10 capítulos. Hoje eu quero ler 5 e você vai até ser edificado. Jesus sempre ensinou o caminho da verdade, mas muitos não querem ouvir a verdade, porque a Bíblia diz em Provérbios 12:17: o que diz a verdade manifesta a justiça. Muitos de nós não gostamos de ser confrontados com os nossos erros, não é verdade? Quando alguém nos confronta, muitas vezes nós se arma, porque precisamos, irmãos, sermos ensinados a ser um verdadeiro cristão. A gente fala de boca cheia: eu sou um verdadeiro cristão, mas na hora do vamos ver, a gente ficamos azedo, com raiva, sendo confrontados. Meus irmãos, eu tenho aprendido nesta igreja de muitas coisas. É neste lugar que Deus tem me abençoado. A batalha espiritual está travada, mas eu não vou arredar o pé em nome de Jesus. Eu vou continuar. Eu vou continuar marchando nessa linha e eu vou continuar nesse caminho, porque eu sei que só este caminho é a verdade. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não existem outros atalhos igual as ideias. Alguns dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só um caminho te leva a Deus, que é Jesus. Se você não andar com Jesus, eu e você, nós não vamos crescer. Se eu e você não caminharmos com Jesus, nós vamos andar em caminhos tortuosos. E precisamos aprender este caminho. E como? Ouvindo a palavra, escutando a palavra, vivendo a palavra. Provérbios 7, versículo 2 está escrito: e guarda os meus mandamentos e vive. Viver a palavra de Deus. É difícil viver a palavra de Deus e no seu tempo, mas temos que viver, se esforçar, meus irmãos, para viver essa palavra. Todo dia nós temos que se esforçar mesmo para viver esta palavra. Não é fácil, sei, mas precisamos
tem que ter um esforço seu para começar a buscar Jesus. Tem que ter um esforço para ler. Eu não consigo ler um capítulo da Bíblia, mas como a gente consegue muitas vezes assistir filmes, futebol e coisas. Mas quando é para o Senhor, meu Deus, é uma grande dificuldade. Mas em nome de Jesus, o Senhor quer desatar a sua mente nessa hora. Ele quer colocar algo na sua mente, no seu coração, para você ter sede da palavra. Porque Jesus disse em Mateus 4, versículo 4, em Lucas 4, versículo 4, em Deuteronômio 8, versículo 3, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a palavra. Esta é a palavra aqui que sai da boca de Deus, que entra no teu coração, no meu coração, e vai jorrando vida, meus irmãos. É vida de Deus. Por isso que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que Deus tem dito são espírito e vida. Esta palavra é espírito e vida. Só vamos compreender as Escrituras se andarmos nesse caminho. Aí você vai compreender as coisas do Senhor. Glória a Deus. Amém. Infelizmente, os crentes dessa geração, eles não conseguem ter uma vida na leitura, no devocional de Bíblia, meu irmão. Tantos crentes, anos e anos na igreja, analfabetos de Bíblias, não conseguem citar versículos, não conseguem ler um pouco, que já o sono, o Zezão da Mata já pega ele. O quê? Glória a Deus. O sono espiritual, dormindo na casa do primogênito. Deus quer te sacudir e nos sacudir para andarmos nesse caminho. Jesus disse em Lucas 24, 45, e abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele vai abrir o nosso entendimento e nós vamos começar a compreender as Escrituras e viver essas Escrituras sagradas. Provérbios 4, versículo 2 está escrito: eu vos dou boas doutrinas, não deixeis o meu ensino. Eu deixo o ensino de Deus quando eu começo a desprezar os ensinamentos da Bíblia. Quando eu não venho para a escola bíblica, quando eu não venho num culto de terça, quando eu não venho num culto público, aí eu venho só no domingo, me alimentar. Eu trabalhei de zelador na igreja, pastor Daniel, eu trabalhei de zelador na igreja, eu era zelador. Aí domingo era cheio de crente, glória a Deus, aleluia. Segunda-feira eu ia limpar a igreja, um monte de crente deixava a Bíblia, um monte de Bíblia dos bancos da igreja. Aí eu falava assim: Jesus, esse crente que deixou essa Bíblia está morrendo espiritualmente. Ele não está se alimentando, ele está morrendo. Ele é um crente que não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia está aqui. Porque se eu esqueço a minha Bíblia na igreja, eu corro para buscar. Na hora. Lá em casa tem 7 Bíblias, que eu tenho 7 Bíblias na várias linguagens, mas se eu esqueço qualquer uma, eu volto aqui perto. É na hora, meus irmãos, porque eu quero andar nesse caminho e nesta verdade. Eu quero ler essas Escrituras. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e ouve as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que ouve e lê, é a leitura mesmo, meus irmãos. Lendo-se, e Jesus entrou, em voz alta, começa a ter uma disciplina espiritual de leitura bíblica para andar nesse ensinamento e neste caminho. Eu vejo aqueles muçulmanos lá, eles pegam o Alcorão deles lá, são 466 folhas, e eles começam a ler, eles ficam lendo, e eles sabem tudo, dando um banho em nós cristãos. A vida deles de oração é uma disciplina que eu admiro. Eles não têm medo, eles mesmo pegam o Alcorão, começam a ler, eles têm uma disciplina que dá um banho nos crentes da nossa geração. Nós precisamos compreender que para andar no caminho de Deus, precisamos ouvir a palavra. Jesus passou muito tempo ensinando, e quem despreza o ensinamento, como está escrito em Oséias 4,6, nós sabemos desse versículo, né? Será destruído, porque desprezou o conhecimento. Provérbios capítulo 13, versículo 13 está escrito: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será abençoado.
abençoado, será premiado, será cheio da presença de Deus, meus irmãos, cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo.